Olá, uma boa noite para você que está aí conosco assistindo ao último episódio dessa série. Muito bom ter a sua companhia. Quero agradecer aí todas as comunidades que nos acompanharam ao longo desse mês de maio, durante os episódios aqui apresentados nessa série fantástica do livro de Daniel. É, Tomara que você tenha aprendido, né, as lições espirituais que nós passamos ao longo aqui de todos os domingos, né? Eu espero em Deus que tenha surtido algum efeito na sua vida, que você tenha aplicado isso na sua vida e tenha resultados extraordinários, ok? Amigo, olha, hoje nós chegamos então ao fim, né, da nossa série e hoje nós iremos apresentar o último episódio dessa série. E o tema geral da nossa série é Daniel, esperança que motiva a fidelidade. E o último capítulo, né, o último tema, é um tema muito interessante que eu não poderia deixar de falar para você. Você já percebeu que todos os capítulos eles iniciam falando, dando referência a um rei? Por exemplo, se você perceber no capítulo 1, fala de Nabucodonosor, fala do rei Joaquim. No capítulo 2, vai falar sobre Nabucodonosor, 3 sobre Nabucodonosor, 4 sobre Nabucodonosor, 5 vai falar sobre Belsazar, no sexto vai falar, por exemplo, sobre Dario, e o 8 vai falar sobre Belsazar, no 9 vai falar sobre Dario, no 10 vai falar sobre Ciro, no 11 vai falar sobre Dario novamente, mas no 12 é diferente. O 12 não fala de rei, de nenhum rei terreno, mas na verdade vem falando sobre Miguel. Quem é Miguel? É o próprio Jesus Cristo. Ele vem inaugurar o reino de Deus. Por isso que o tema de hoje vai falar sobre Daniel, esperança que motiva a fidelidade à segunda vinda de Jesus. Esse é o tema que nós iremos apresentar aqui. Por isso eu quero te convidar nesse momento a orar comigo para que junto nós comecemos o estudo dessa noite. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos permitiu estudar sobre algumas lições do livro de Daniel durante os domingos do mês de maio. E hoje é o último. Nós queremos encerrar falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. Nos ajude a entender sobre as lições que esses últimos capítulos do livro de Daniel querem nos passar. Tome a nossa vida em tuas mãos, que o teu santo e bondoso Espírito seja concedido a nós uma vez mais. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, nós chegamos agora nos últimos 3 capítulos do livro de Daniel, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Aqui no início é dito para Daniel, através de uma visão, que esse capítulo ele inauguraria o último período, no caso, né? Daniel ele teve visões a respeito do início da profecia, ele teve visões do meio da profecia e agora ele está tendo visões a respeito dos últimos momentos, né, desse período profético. É sobre isso que nós iremos falar. E eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia aí, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia aí no capítulo 10. Nós iremos tirar lições do capítulo 10, tirar lições do capítulo 11 e nós iremos finalizar falando sobre algumas lições do capítulo 12, ok? Então, aí você abre a tua Bíblia no capítulo 10 e o versículo 1 já começa te dizendo o seguinte, que envolve grande conflito, né? Capítulo 10, versículo 1 já começa te dizendo que essa visão, ela envolve aí grande conflito. E eu vou projetar na tela, a gente não vai conseguir ler todo o capítulo, mas nós iremos falar por partes aqui. Eu vou projetar na tela aqui um slide e você vai perceber uma coisa interessante. É importante você entender que desde o início do livro, o autor ele aponta o começo, meio e fim da história desse mundo. E eu e você precisamos ficar atentos sobre isso, porque agora mostra a última parte do livro de Daniel que vai nos apontar para esse último momento da profecia que já se cumpriu e que, na verdade, algumas partes estão se cumprindo, ok? Então, veja, o capítulo 10, ele vai ser a introdução dessa última visão de Daniel.
né? Daniel, ele tem uma visão no rio Tigre e, mais uma vez, aqui Daniel, ele ora, ele é encontrado orando, jejuando. E você, amigo, você já percebeu uma coisa interessante, esse padrão na vida de Daniel, que todas as vezes que ele passa por alguma dificuldade, a primeira coisa a qual ele recorre é justamente a oração? Aqui não seria diferente. Daniel também, ele não entende parte de toda a visão que ele recebera antes, e aqui ele é encontrado mais uma vez orando, para que Deus assim o ajude a ter a revelação a respeito da visão que ele acabara de ter, ok? Então, aqui nos é dito, eu vou projetar uma outra tela aqui para você e você vai perceber aqui algo interessante. Todo esse capítulo, ele vai falar sobre o socorro de Deus em meio às tribulações, ok? Você começa vendo aí a partir do capítulo 10, do versículo 1 ao 3, sobre as atitudes de Daniel em relação ao período que ele estava vivendo. Ele jejua, ele ora, ele busca Deus, para que Deus realmente venha até ele e possa suprir a sua necessidade daquele momento. Você vai perceber do versículo 4 até o 9, que Daniel ele tem uma visão, e essa visão é sobre um príncipe, é o próprio Jesus Cristo ali. Você vai ver as descrições ali nessa parte. Numa outra parte você vai ver do versículo 10 até o versículo 19, o socorro vindo, né, em relação às necessidades de Daniel. E nessa parte é muito interessante porque um anjo de Deus, ele toca Daniel 3 vezes. Né? Ele toca Daniel para dar força, para levantar, para fazer falar. E é muito interessante porque quando Deus ele vem ao nosso auxílio, ele também nos toca nessa intenção de dar aquilo que nós necessitamos. Uma outra coisa que é muito interessante é todas as vezes que você ora, acontece um grande conflito. Amigo, não pense que eu e você estamos fora desse grande conflito. A visão ela inicia justamente falando de que quando Daniel ele está orando, o auxílio vem porque justamente ele está envolvido no meio de um grande conflito. Se você não acompanhou os outros capítulos, eu recomendo você a voltar um pouco e você vai ver que o início da profecia dos 2.300 anos, ou das 2.300 tardes e manhãs, quando é dado a ordem para a reconstrução, havia sido dado outras ordens de restauração do templo, e o povo estava sofrendo demais, passando por uma angústia tremenda, passando por perseguições para poder reconstruir a nação, reconstruir o povo, ok? E aqui, Daniel, ele percebe isso e ele começa a orar, ele começa a interceder, ele jejua, ele ora para que Deus venha ao seu auxílio e mostre se realmente tudo aquilo vai continuar acontecendo. É uma continuidade. E você vai perceber aqui que é algo interessante, é que quando Deus ele intervém na história, meu amigo, muitas coisas acontecem, inclusive a vitória. Você pode ter certeza disso. Todas as vezes que você se ajoelha, que você está em pé orando, que você está intercedendo, que você está buscando a Deus, você pode ter a certeza plena, convicção de que você está envolvido num grande conflito. Entre o bem e o mal. Entre Jesus e o diabo. Nós, nosso planeta, eu e você somos a atenção desse universo. Nós estamos no centro do grande conflito. A minha e a sua vida envolve uma batalha espiritual que nós muitas vezes não temos a dimensão do que isso significa. E é por isso que eu quero convidar você a refletir nisso aqui. Isso deve nos lembrar de que Deus está atento para ouvir as nossas orações e vir nos socorrer segundo a sua boa vontade. Amigo, aprenda essa lição. Todas as vezes que você está orando, eu e você temos em nosso auxílio a bondade de Deus para nos socorrer. Muitas vezes não acontece da forma como nós gostaríamos. Muitas vezes não acontece do jeito como nós gostaríamos. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem os melhores planos para mim e para você. Eu vou passar agora para um segundo slide. Nós iremos abordar algumas lições a respeito do capítulo 11. Sabe por quê? Porque o capítulo 11 ele vai falar sobre os desdobramentos proféticos a respeito das últimas partes da profecia. E agora eu te chamo a atenção a alguns detalhes. Por exemplo, no capítulo 11,
ele vai tratar de alguns eventos importantes que afetariam a vida do povo de Deus durante os séculos após a morte de Daniel. Ele também vai falar que alguns detalhes, alguns acerca dos conflitos e guerras que aconteceriam entre os reinos e poderes citados nas profecias anteriores. Ele vai falar sobre profecias sobre a Pérsia e a Grécia, vai falar sobre profecias sobre a Síria e o Egito, vai falar sobre a profecia entre Roma e o príncipe da aliança, vai falar sobre Roma papal e suas ações contra Deus e o seu povo. Mas uma pergunta é muito interessante e que você deve buscar aqui na Bíblia essas respostas e você com certeza vai encontrar. Por que Deus ele fez questão de revelar esses acontecimentos para Daniel? Você já se fez isso, essa pergunta? Eu espero que você leia o capítulo e você, aparentemente é complexo. Essa porção do capítulo 11 talvez seja uma das porções da Bíblia mais difíceis de se interpretar. Mas eu quero resumir, né? Eu quero resumir nessa noite falando de que a razão pela qual Deus ele revela essas partes para Daniel é muito simples. Essas guerras afetariam o povo de Deus, por isso o Senhor anunciou de antemão tudo e se cumpriu e está se cumprindo, porque Deus está no controle da história. Então aqui comigo, queridos, às vezes você, quem sabe, quando você estiver lendo o livro de Daniel, você vai perceber a demanda muito grande de informações. E Deus ele é detalhista. Deus ele conta os detalhes para que realmente você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Agora, uma coisa que é interessante você perceber é que Daniel, ele ora, ele busca, Deus vem ao seu auxílio. É falado aqui nos capítulos que Daniel, ele é tido no céu como um homem muito amado. Um homem muito amado. Agora, uma coisa que é interessante eu e você perceber é que Deus ele está disposto a revelar a sua vontade para a minha e para a sua vida, de forma que eu e você entendamos. Agora, uma coisa que é interessante é que o nosso papel nós temos que fazer, que é buscá-lo. Uma Bíblia aberta não pode realmente, aliás, uma Bíblia fechada, ela não pode te dar as informações que você está buscando. Então é necessário que você abra a Bíblia, que você estude. Daniel, ele era um profeta, mas ainda assim ele estava buscando na própria palavra de Deus, nos escritos que já tinham sido dados, né, revelações acerca desse momento. E Deus veio ao seu auxílio. Agora, veja, nós vamos falar sobre a última parte sobre Daniel capítulo 12, que é justamente falando sobre o tempo do fim. Você vai ver algo que é extraordinário. Você vai perceber que Daniel agora ele vai falar sobre Miguel e o que acontece quando ele se levanta. Miguel aqui, ele é uma figura do próprio Jesus Cristo, né? É o nome de batalha de Jesus quando ele está em guerra. E por isso, você tem que entender que nesse momento da nossa história, nós estamos também em guerra. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história da humanidade e eu e você temos que entender que nós estamos vivendo no grande conflito. Você viu isso a partir dos versículos, do começo dos versículos do capítulo 10. Nós estamos envolvidos nos últimos momentos da história da humanidade, na história deste mundo. E eu e você precisamos ter atitudes em relação a isso. E agora aqui eu quero compartilhar com vocês uma tela. Você vai perceber o seguinte. O que acontece quando Miguel ele se levanta? Veja, Miguel ele é o centro, aliás, Jesus Cristo ele é o centro do livro, como eu falei na última noite, no último domingo passado. O centro do livro de Daniel é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele aparece muitas vezes no livro como sendo o Filho de Deus. Por exemplo, você pode perceber isso no capítulo 7 de Daniel. Ele aparece como o príncipe do exército e o ungido, no capítulo 8. No capítulo 9, ele aparece como príncipe. E aqui no capítulo 12, ele aparece como Miguel. E quando ele se levanta para proteger, ele se levanta para defender, ele se levanta para libertar o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. Esse é o propósito pelo qual Daniel ele apresenta Miguel aqui. Então, eu e você temos que entender que nós não estamos lutando sozinhos. Nós não estamos lutando essa batalha sozinhos, nós temos
um príncipe, nós temos um guerreiro, nós temos um anjo forte, nós temos o próprio Deus lutando essa guerra conosco. Nós não estamos sozinhos, querido. E você pode ter certeza, se você se aliar a esse Deus, a esse príncipe, a esse chefe do exército, você não sairá derrotado desse grande conflito. Você precisa entender isso. E essa decisão, ela não é uma decisão que você toma hoje e amanhã você não precisa tomar. Na verdade, é uma decisão que nós tomamos diariamente. Todos os dias nós precisamos nos entregar nas mãos de Miguel, nas mãos de Jesus Cristo, para que nós saímos vitoriosos das batalhas de todos os dias. Uma coisa que é interessante é que quando Miguel ele se levanta para proteger os que estiverem escritos no livro. Sabe o que isso significa? Que todos os dias as nossas atitudes, todos os dias as nossas ações, aquilo que eu faço está sendo anotado nos livros nos céus. E todas as vezes que você ora pedindo o auxílio de Deus para perdoar os teus pecados, para que você seja lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo, para que você receba o perdão, seus pecados eles estão sendo apagados. Mas quando você não pede perdão, quando você não confessa os seus pecados, quando você omite aquilo que você faz, o seu nome está sendo registrado nos livros. Mas aqui esse livro, do qual Daniel ele fala no capítulo 12, versículo 1, é o livro do nome daqueles que serão salvos. Você que deseja estar com seu nome escrito nesse livro, querido, vá até Jesus. Tenha um relacionamento real com Ele. Busque-o enquanto você pode encontrá-lo. Se achegue até o trono da graça e receba a bênção que é ter paz em meio a todo esse grande conflito, às tempestades da vida. Eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos recorrer àquele que tem a solução para os nossos problemas. E aqui no livro é apresentado que aquele que tem a solução para os nossos problemas é Miguel. No contexto bíblico, nós vamos ver Miguel se levantando para trazer aqueles que morreram, tendo a esperança da volta de Jesus. Nós iremos ver Miguel se levantando para guerrear contra Satanás, justamente pelo seu povo. E aqui não é diferente. O livro de Daniel apresenta Miguel se levantando para proteger, para libertar todos aqueles que se acham sob a sua proteção. Ele se levanta para dar fim à morte. Eu e você precisamos refletir que Miguel ele está prestes a se levantar para que se cumpra a profecia acerca do que foi dito a respeito dele. Querido, olha aqui para mim. Eu quero te fazer uma pergunta bem séria agora. Você está se preparando para esse momento? Você está se preparando para esse grande dia? Isso aqui é sério. Isso aqui envolve vida eterna e morte eterna. Porque Miguel ele só vai proteger aqueles que quiserem a sua proteção. Miguel ele só vai libertar aqueles que procuram pelo seu poder. Miguel ele só vai libertar e proteger e salvar aqueles que estiverem escritos no livro. Todos os dias, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está ouvindo esta mensagem, todos os dias, eu e você precisamos entender que nós temos que nos entregar nas mãos de Deus. Nós precisamos ir à fonte daquele onde as nossas necessidades serão supridas. E a Bíblia fala que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe intercessão fora de Jesus Cristo. E muito em breve ele apontará nas nuvens dos céus para buscar aqueles que se prepararam para esse momento. Você está se preparando para esse grande dia? Você tem alimentado a sua mente com essa esperança da breve volta do Senhor Jesus Cristo? Você tem consumido essa esperança diariamente?
de que as suas lutas irão acabar, de que o seu sofrimento irá passar, de que tudo aquilo que você deseja se cumprirá. Ah, meu irmão, eu quero te dizer com toda sinceridade, se você não estiver se preparando para esse momento, cuide-se, busque isso intensamente. Mais do que desejar a volta de Jesus, eu e você precisamos nos preparar para esse momento. Nós precisamos viver intensamente esses últimos momentos da história da humanidade, buscando o poder do Espírito de Deus para pregar-nos. Nós precisamos sermos selados através da busca diária, do conhecimento da palavra. Nós precisamos ir até Cristo, vivemos essa experiência de sermos transformados diariamente. Queridos, eu vou recapitular com você para que a gente avance para o final. Vou projetar mais uma tela e eu vou dizer o seguinte para você. A oração é uma chave. Todas as vezes que eu e você oramos, nós estamos em contato direto com o céu. Talvez você esteja cansado de viver uma vida medíocre. Uma vida que você sabe que a oração, ela é a chave, mas você não toma posse dela. Você sabe que a oração é a chave que abre os celeiros de onde estão armazenadas as bênçãos de Deus, mas você não toma posse dessa chave. Você não ora, você não tem tido uma vida de oração. Aprenda com Daniel, ore. Quando você cansar, continue orando. E ainda assim, ore mais. Aprenda isso. Uma outra coisa que eu quero mostrar lá, voltar à tela, perceba o momento em que nós estamos vivendo. Daniel, ele se apercebeu do momento em que estava vivendo, quando ele estava estudando a palavra de Deus. Quando ele estava orando, jejuando, buscando a Deus para entender o momento que ele estava vivendo. Perceba o tempo em que nós estamos vivendo, segundo a palavra de Deus, são os últimos momentos da história desse mundo. E você e eu não podemos perder de vista isso. Jesus Cristo logo, logo vai voltar. Jesus Cristo logo, logo vai voltar para buscar os seus. E eu e você precisamos estar preparados. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você, esteja pronto para o retorno de Jesus Cristo. Querido, você só vai ir para o céu se você estiver vivendo um pedacinho do céu aqui. E como é que você vive um pedacinho do céu? É quando a atmosfera desse céu está dentro do seu lar, está no seu trabalho, está nas suas conversações com seus amigos, está no seu dia a dia. É um preparo constante. Eu e você só venceremos os conflitos que serão dados ou que nós enfrentaremos diariamente se estivermos ao lado de Cristo Jesus. Por isso, eu te convido a se preparar. E eu quero que você reflita nisso aqui. Última parte. Quem falha em se planejar, planeja em falhar. Quem falha em se planejar, planeja falhar. Sabe, se você não tem se planejado, você está falhando no seu preparo. Se você não tem tirado tempo para pensar a respeito da revelação a qual está disponível ainda para mim e para você, da revelação que Deus nos dá através da sua palavra, se você não tem buscado, você está falhando em se planejar. É porque é aqui que nós encontramos aquilo que nós precisamos fazer, as atitudes que eu e você precisamos tomar para que nós nos preparemos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou projetar a última tela aqui para você dessa noite e eu quero te dizer o seguinte. O livro de Daniel, embora ele comece nas cinzas do cativeiro babilônico, ele termina na glória da ressurreição e na participação dos santos no reino de Deus. Queridos, Deus, Ele está no controle de todas as coisas.
Você não pode perder de vista isso. Você não pode perder de vista isso. Você deseja que Ele esteja no controle da sua vida? Você deseja? Você deseja que Ele esteja no controle da vida dos seus filhos, a vida do seu esposo, que Ele esteja no controle do seu trabalho? Você deseja isso? Você deseja se preparar para se encontrar com Jesus Cristo? Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Sabe, talvez eu e você estejamos assim, quem sabe, com um gosto de que Jesus ele está às portas para voltar. Mas no nosso coração, assim, às vezes a gente fica com aquela incerteza, será que eu estou preparado para esse momento? Eu quero te convidar nesse momento a tomar uma decisão de viver essa experiência da breve volta do Senhor Jesus Cristo como uma realidade constante na minha e na sua vida. Por isso eu quero te levar a tomar a decisão, sabe qual? De entregar a minha e a sua vida nas mãos do Senhor. Se aí do outro lado da tela tem alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar, amigo, a tomar essa decisão. Eu quero te convidar a você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é decidir viver uma vida ao lado do Senhor Jesus Cristo. E isso começa aqui e começa agora. Por isso, para finalizar, eu quero convidar você a orar nesse momento. Assim como Daniel orou, assim como ele teve uma vida de oração, eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos, pedindo que essa realidade ela seja real na minha e na sua vida. Que nós não venhamos ficar de fora desse grande dia, mas assim, ficar de fora não para o lado negativo, mas para o lado positivo. Aqueles que irão receber a mensagem do Senhor Jesus Cristo dizendo assim, olha, vinde benditos do meu Pai. Tomem posse daquilo que está preparado para vocês. Vocês desejam isso? Ore comigo então nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sem informação a respeito do que o Senhor deseja revelar para cada um de nós. Nós estudamos aqui vários temas interessantes que o livro de Daniel ele aborda. E nesse último momento nós acabamos de estudar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre Miguel, sobre aquele que se levanta para defender o seu povo. E muitas pessoas desejam estar ao lado de Miguel nesse momento, mas poucas pessoas têm se preparado. Eu e os amigos que estão assistindo a este culto, nós desejamos ardentemente tomar essa decisão diária de ter um relacionamento com o Senhor. Por isso, nos ajude diariamente nessa decisão que nós tomamos. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a nos entregar em Tuas mãos, a viver um relacionamento real contigo aqui nessa terra, para que no céu seja apenas uma extensão desse momento. Senhor, perdoe os nossos pecados, nos dê uma noite de paz, que essa mensagem ela fique guardada não só aqui, mas fique guardada no nosso coração, na nossa mente, para que nós constantemente venhamos nos lembrar de que o Senhor Jesus Cristo muito em breve vai voltar e que Ele vai levar aqueles que estão escritos no livro. Tome a nossa vida em Tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido amigo, olha, foi um prazer estar com você durante esses domingos de esperança. Eu confesso que para mim foi uma grande honra estar com vocês. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Que Deus ele te abençoe muito e que, acima de tudo, você também sinta a presença de Deus constantemente ao seu lado, conduzindo a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.